Hoje é com emoção, e que emoção! A gente está fazendo nossa segunda chamada pela primeira vez em terras lusitanas. Eu sou Antônio Tabet e quem está aqui comigo hoje são pessoas, isso mesmo, pessoas de verdade, em carne e osso, não mais aquela chamadinha do Zoom. Pois é, muito feliz aqui de estar finalmente, até meio sem jeito de falar com pessoas, né? Vocês existem, a gente, né, tá num distanciamento aqui razoável, é muito bom ver gente, né? Depois desses 2 anos de pandemia. Comigo estão o humorista Manuel Cardoso, que é, eu posso chamar você de cérebro por trás do Ricardo Araújo Pereira? Não, né? Porque ele também tem uma das mãos. Uma das mãos, até porque ele também tem um ótimo cérebro. Com certeza. Ricardo Araújo Pereira, grande amigo meu. Cláudia Valente de Oliveira e o ex-secretário de internacionalização de Portugal, Jorge Costa Oliveira. Muito obrigado pela presença dos três. A Cláudia, eu esqueci de falar, uma jornalista, né? Sim. Das mais... Não sei se... Não, eu sou uma jornalista. É só uma jornalista, só uma jornalista portuguesa. E direto das terras brasileiras, quem está aqui com a gente é o professor e analista de risco político, o Creomar de Souza. Tudo bem, Creomar? Como é que você está, meu querido? Bom te ver. Tudo bem, Tabet. Muito bom te ver também. Nesse momento ainda virtualmente, mas espero que brevemente presencialmente. Pois é, o que peço a Deus todos os dias para que a gente possa finalmente se reencontrar num estúdio no Brasil. Meu primeiro estúdio está sendo aqui em Portugal, está ótimo já, mas eu quero estar em breve num estúdio no Brasil com você, com a Mara, com todo mundo, para a gente retomar a segunda chamada que a gente fazia antes da pandemia e continuamos a fazer durante a pandemia, remotamente, mas ainda com sucesso e com êxito. Bom, segue o mapa da nossa expedição Brasil-Portugal de hoje. Na deriva, pois é, Portugal dissolveu o parlamento e antecipou as eleições para 30 de janeiro. Até lá, quem é que cuida dessa lojinha? O que a esquerda brasileira tem a aprender com a geringonça, que é o nome da coalizão de esquerda que estava no governo há 5 anos? A gente vai fazer essa pergunta para os nossos convidados aqui. Mares nunca dantes navegados. O Podemos, um partido político nanico no Brasil, ganha força com a filiação de Sérgio Moro. Será que esse partido vai ser o partido das viúvas da Lava Jato? A gente vai também conversar sobre isso aqui. Já que Portugal se orgulha de seus frutos do mar, eu quero saber se Lula combina com o chuchu. Isso mesmo, tem gente querendo emplacar uma chapa Lula-Alckmin para 2022. Complicado. E vamos falar também do possível naufrágio da candidatura de Ciro Gomes à presidência do Brasil. É isso, roda a vinheta, que eu estou muito empolgado com essa segunda chamada presencial e sem TP. Bom, Portugal vive agora uma situação que o Brasil vive desde 2019, né? Está sem governo. Né? Vocês estão agora, a gente está um pouquinho mais de tempo. Bom, Portugal é um país parlamentarista. A gente está fazendo uma piada aqui, mas tem um presidente, tem um primeiro-ministro, tem a Assembleia da República e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tinha avisado que dissolveria a Assembleia caso o orçamento não fosse aprovado, né? 2 partidos da base do governo votaram contra o orçamento, que não foi aprovado. Então o presidente cumpriu a promessa e dissolveu o parlamento e marcou novas eleições para 30 de janeiro. Jorge, isso foi o que eu entendi dessa história toda. Você, obviamente, vai saber explicar mais do que eu. O que aconteceu? Portugal está desgovernado agora? Como é que fica essa situação entre agora e fevereiro do ano que vem? O governo é um governo minoritário de um partido, do Partido Socialista. O governo anterior era similar, mas tinha um acordo escrito com os 2 partidos à esquerda do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Nas últimas eleições, nenhuma das partes, penso eu, quis fazer um acordo escrito e eu penso que o Partido Socialista julgou que ia ser possível navegar com acordos pontuais e cedências, sobretudo por ocasião da negociação dos orçamentos, e durante algum tempo funcionou, e nesta altura não funcionou.
A razão principal, enfim, é debatível. Do meu ponto de vista, foi um problema de timing político. O governo, este ou outro qualquer, que gerir os fundos do programa de resiliência e reestruturação e depois o início dos fundos do PT 2030 se houvesse eleições normais em 2023, o governo, entretanto, teria uma economia pujante a crescer e muito dinheiro distribuído. E, portanto, eu acho que houve aqui um calculismo por parte de todos os partidos da oposição que não quiseram que isso acontecesse e forçaram a que houvesse eleições agora. Assim, cru é isto que eu acho que explica a situação. Infelizmente, como é óbvio, enfim, ninguém acredita que, olhando para as sondagens, que a situação mude muito e, portanto, enfim, vamos ter uma campanha, penso eu, com toda a gente, os dois principais partidos, que aí Portugal é muito diferente do Brasil, porque não temos uma radicalização grande, temos um partido de centro-direita e um partido de centro-esquerda a disputar. Enfim, ambos vão pedir a maioria absoluta. Aquilo que as sondagens dizem é que, muito provavelmente, isso não vai suceder. Mas isso, se calhar, é melhor os meus colegas expenderem mais sobre isso. Cláudia, por que dois dos partidos também de esquerda não aprovaram o orçamento do governo que eles apoiam? Uma coisa meio estranha para mim. Aliás, eu também queria que você, além dessa resposta, me desse outra. Porque a gente vê aqui, a gente está fazendo esse programa aqui em Portugal, mas a maior parte do nosso público é brasileiro. E lá no Brasil, existe esse grande sonho de uma coalizão da esquerda, né? De uma frente única da esquerda que, a rigor, está muito difícil de acontecer. O que o Brasil pode aprender com a geringonça, né, que é isso aqui em Portugal, além dessa escolha curiosa de nome? O que a gente pode aprender lá no Brasil? Eu acho que a primeira coisa que veio mostrar é que, de facto, a política não é mais como era. Ou seja, não estamos mais nesta questão de partidos antes era muito bipolar, ou seja, ganhava sempre entre PSD e PS, e agora percebemos que há mais partidos, está mais distribuída, há mais partidos com lugares no Parlamento e, portanto, essa maioria absoluta que antigamente era muito fácil talvez de ser alcançada, agora cada vez mais é mais difícil, eu acho, e vai ser cada vez mais difícil e, portanto, os partidos vão ter que, se calhar, se unir mais ou fazer mais acordos, porque vai ser mais difícil realmente de haver essa maioria absoluta, até porque, por exemplo, aqui em Portugal também a abstenção é muito alta, esse também é um problema. E eu acho que, como jornalista posso falar, que no terreno sentimos que muitos jovens são afastados da política, e é uma pena, e sendo eu também jovem, falo com pena sobre isso, porque as pessoas estão um bocadinho descrentes. E acho que esta situação agora ainda pode trazer mais, e espero que não, mais abstenção. Agora, porquê que os partidos de esquerda, no caso o PCP e o Bloco de Esquerda, não aprovaram? Há muitas teorias da conspiração à volta disso. Acho que o Jorge falou um bocadinho bem, acho que isto foi um bocadinho estratégica, acho que foi um bocadinho agora um olhar mais ao umbigo de cada partido. O que é que isso vai trazer de bom? Também não sei, porque acho que realmente não vai haver essa maioria absoluta e acho que cada vez mais os partidos, e talvez isso, perguntando sobre o que é que o Brasil pode aprender, é que se calhar vai ter que haver mais acordo entre os partidos, até porque nós somos parlamentares. Portanto, nós votamos para ter deputados no Parlamento, não para escolher o Primeiro-Ministro. E esses deputados que vão para o Parlamento é que depois vão formar um governo. Portanto, não é não estamos a escolher o Primeiro-Ministro, estamos a escolher os deputados que nos vão representar no Parlamento. E acho que isto veio provar, mais do que nunca, essa realidade. Não estamos a escolher o Primeiro-Ministro, mas estamos a escolher o Parlamento. E eles vão ter que se entender, acho que vai ter que haver mais entendimento entre eles. Eu acho tão fofo vocês, europeus, falando sobre parlamentarismo e que os partidos vão fazer acordos. É tão bonitinho ver, porque vocês realmente acreditam. É que se eu levar esse discurso para o Brasil, a gente vai ferrar. Os partidos vão fazer um acordo, você pode ter certeza
que vai ter dinheiro na cueca, vai ter troca de cargo, não, mas agora ameaça de morte. Mas agora nós estamos a ver que realmente isso não é assim tão fácil nem tão bonitinho, não é? Até porque também há 2 partidos que estão com problemas internos, portanto traz aqui outra discussão também, que é dentro dos próprios partidos, há problemas internos a caminho das eleições legislativas, portanto está um bocadinho confuso aqui as coisas. Mas eu estou achando curiosa essa conversa porque me lembrou o caminho do aeroporto para o hotel, que eu tava, o motorista português reconheceu o meu sotaque, viu que eu era do Brasil, e ele falou, não, e tal, aqui é tranquilo, Porto não tem assalto, Porto não tem violência, você só precisa tomar cuidado com o pickpocket. Eu falei assim, amigo, eu sou do Rio de Janeiro, o cara vem do pickpocket pra mim lá em Realengo, eu já tô no pickpocket dele, eu já fui, já, o quê? Exatamente. Ô Creomar, deixa eu te perguntar um negócio, o que é pior? É ter um orçamento reprovado ou ter um orçamento secreto, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil hoje em dia? Tabet, me parece que em termos de qualidade da democracia, a pior situação é ter um orçamento secreto, né? Eu acredito que, inclusive, por isso, o Supremo Tribunal Federal acabou entrando em campo com a liminar da ministra Rosa Weber, que suspende a execução do orçamento, das emendas de relator, e acaba gerando uma enorme dificuldade para essa estratégia de cooptação de parlamentares que estava sendo muito bem executada pelo Lira, com o apoio do Palácio do Planalto. Maravilha. Eu estava lendo hoje uma entrevista, Manuel, estava lendo uma entrevista com o André Ventura, que é presidente do Chega, que é o partido populista de direita aqui de Portugal. A entrevista foi feita por um David Pereira, que, pelo que eu entendi, é uma espécie de Olavo de Carvalho daqui, não sei. E na entrevista, que aliás eu nem chamo de entrevista, parecia um jogo de vôlei que um ficava levantando para o outro cortar. Né? Eram só bolas açucaradas, roladas, já que a gente está no Porto, bolas açucaradas na linha do gol para o outro chutar, né? Não tinha uma pergunta, era assim, uma assistência. Era uma assistência, exatamente. E na entrevista, os dois falam de Deus, da pátria, a família, defesa da cultura ocidental, marxismo cultural, transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. A gente tem aqui em Portugal um brotinho de Bolsonaro português aparecendo, um Trump. O que é? Porque eu quando assisti, eu falei, ele é um brotinho disso, mas ele é um brotinho que sabe falar. Ele obedece concordância verbal e nominal. Eu falei, nossa, ele é perigoso. Essa parte é perigosa, mas eu acho que é isso. Acho que tem uma natureza de franchising, não é? De importação de... lá está esse discurso do marxismo cultural e da família e da esquerda radical que destruiu a cabeça dos nossos filhos. Isso vai importar, não é? Mas acho que, lá está, importado assim a valor de face para Portugal não resulta, e por isso ele adapta esse discurso àquilo onde acha que vai encontrar feridas para pôr um bocadinho mais de sal e para ganhar um pouco mais de popularidade. Aqui em Portugal usa muito a comunidade cigana para... Sim, ele falou disso o tempo todo na entrevista. Exato, e utiliza muito essa... onde ele encontrou a sua transformar aquilo que é a conversa de café, que não tem em conta, portanto, as questões de exclusão social que possam haver, para tornar num discurso político que tem uma adesão, porque realmente é uma comunidade que tem, como está excluída, também não está em diálogo com o resto da comunidade da sociedade, e por isso é fácil criar uma hostilização, não é? E ele aproveita-se disso. E me parece que é um jeito torto, os argumentos dele são meio tortos para ele chegar aonde ele quer chegar, né? Ele usa alguns pretextos para... Ele tem muita experiência do comentário desportivo, né? Do comentário de futebol, e nós temos cá, eu agora por acaso há menos, porque as direções de informação tomaram algumas, portanto quiseram não ficar associadas ao comentário de futebol de adeptos, não é de especialistas, de adeptos, que é muito violento, trabalha-se muito ali a desonestidade intelectual,
e o barulho, não é? E o soundbite. E ele, acho que com essa experiência que tem, consegue... E, aliás, a televisão de cabo de informação mais vista é a de futebol e, portanto, acho que colou bem para a sua transição como político usar as técnicas que aprendeu no futebol. Pois é. Bom, tomara que esse jogo fique no 0-0 para ele. Vamos torcer aqui. Bom, essa quarta-feira, dia 10, vai ser bastante agitada para Lava Jato, mas não vai ser porque vai ter operação, não. Vai ser porque o ex-juiz Sérgio Moro, né, um dos maiores símbolos, se não o maior símbolo da Lava Jato, anunciará a filiação ao Podemos, abrindo assim os caminhos para a corrida presidencial em 2022. Na semana passada, o procurador Deltan Dallagnol pediu o desligamento do Ministério Público Federal e, embora tenha feito mistério sobre a candidatura, sua filiação também é esperada no Podemos. Outro que deve se filiar é o Diogo Castor, demitido na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público por ter publicado... Ele divulgou outdoors com a sua própria imagem, aí, enfim, acabou sendo limado por causa disso. O Podemos, esse partido Podemos, até outro dia era um partido pequenininho, nanico, e agora pode dar a volta por cima, se transformando numa espécie de abrigo das viúvas da Operação Lava Jato. E ele aposta, né, o partido evidentemente aposta, na força da operação para ampliar a sua bancada. Cláudia, você tem família no Brasil, você conhece bastante de política brasileira. Como é que é em Portugal, aqui, fazendo uma comparação, essa relação entre o combate à corrupção e as eleições? O eleitor aqui de Portugal, ele também se sente seduzido por candidatos que levantam essa bandeira anticorrupção ou que tem esse pezinho... Sim. Agora falamos no André Ventura, não é? Que é um caso paradigmático, não é? Uma das bandeiras dele é precisamente essa de combater a corrupção, não é? Aquele discurso que o Manel falava, o discurso de café, não é? Aquilo que as pessoas gostam de ouvir, sendo que ele fala do sistema, mas ele também faz parte do sistema, não é? E portanto as pessoas também sentem-se muito, gostam muito desse discurso anticorrupção, e quando, às vezes é engraçado perceber, principalmente quando fazemos esse trabalho de terreno, não é? De falar com as pessoas nas feiras, nos cafés, as pessoas podem não perceber muito, mas a palavra corrupção, eles são uns corruptos, é uma coisa mágica, elas gostam muito de dizer isso, por isso é uma bandeira que atrai muito as pessoas, mesmo que, lá está, como o André Ventura, ou que não tenha uma base de fundamentação sustentável, é uma bandeira que vende. Vende e compra também, né? Sim. Quando a corrupção compra, então é um perigo. O Gilmar Mendes, ministro do STF, ele, na semana passada, ele criticou, né, o ingresso desses integrantes da Lava Jato na política. Pelo Twitter, ele afirmou que demonizaram o poder para depois apoderarem-se dele. Jorge, como é que você avalia essa coisa de procuradores, investigadores que julgam políticos acabarem migrando para a política logo depois? Você acha que valeria a pena uma quarentena para evitar esse tipo de ilação sobre o uso das investigações, até para afastar adversários políticos ou investigações com fins eleitorais? O que você pensa sobre isso? Bom, nós na Europa temos tido, não é só em Portugal, temos tido em certos momentos uma intervenção muito útil dos magistrados, dos judiciais ou dos procuradores, com resultados efetivos no combate à corrupção. Estou a pensar, há muito tempo, por exemplo, nos juízes italianos dos processos das mãos limpas, que combateram... Que, aliás, foi a grande inspiração para o Sérgio Moro, né? E não só, e de muitas outras, que conseguiram acabar com níveis de sigilo bancário na Suíça, conseguiram acabar com, enfim, meter na prisão muitos líderes de organizações criminosas, mafiosas e não só, na Itália, e que serviram depois de inspiração na Europa a outro combate. E desde então ficou claro que, enfim, o Estado de Direito Democrático tem meios e tem a obrigação de combater isso e as pessoas perceberam que isto podia passar de conversa de café para ter resultados práticos. E em Portugal tem tido resultados práticos. Nós temos um antigo primeiro-ministro acusado com acusações muito, muito sérias, muitos gestores
de elevadíssima responsabilidade que normalmente eram, enfim, intocáveis. Um deles tinha como alcunha o DDT, o dono disto tudo, que era o presidente do Banco e do Grupo Espírito Santo, e finalmente começámos a chegar ao futebol e a outras vacas sagradas. E, portanto, a esse nível, eu acho que nós estamos no bom caminho em Portugal. Agora, há uma coisa que é inevitável. Há de sempre haver juízes e procuradores que não vão conseguir resistir às luzes da ribalta. Sim. Não é preciso ir ao Brasil. Nós temos aqui em Espanha um homem que teve um trajeto notável, que é o Baltasar Garzón, que acabou transformado em político, e entrar na luta política e tentar beneficiar com isso. Em Portugal, isso ainda não sucedeu. Quando muito temos alguns procuradores e um juiz que, enfim, tem uma, digamos, tem uma veia justiceira muito acentuada. Mas eu acho que no nosso caso, e lá está, não é um problema de lei, era aí que eu queria chegar, eu acho que há um impedimento social a que, por muito forte que seja a veia justiceira, a que deem esse salto para a política. Porque se o fizerem, eu acho que entram no descrédito total. Mesmo junto das respectivas magistraturas, ficam desacreditados e desacreditam a instituição e as outras investigações que estão em curso. E, portanto, do meu ponto de vista, mais do que criar períodos de nojo ou impedimentos legais, o que é importante é que haja esta pressão social para que quem faz o combate para que a sociedade seja mais limpa depois não possa, se sinta inibido de tentar obter benefícios políticos com isso. Em Portugal eu penso que não sucederá, em vários países da Europa também penso que não sucederá, mas, para ser franco, eu também nunca pensei que o Baltasar Garzón se transformasse num político puro e duro, e transformou-se. O Creomar, o que você acha que vai acontecer com o Sérgio Moro? Você acha que essa ida dele e da turma dele para o Podemos, você acha que vai enriquecer ou colaborar com o debate político de alguma maneira, ou o Podemos só está de olho nesse crescimento de relevância e, claro, no fundo eleitoral? Tá, Betty, eu creio que tem dois movimentos bem interessantes nesse processo. O primeiro deles tem a ver com o próprio fato de que, à medida que o presidente Bolsonaro foi se tornando um presidente normal, tendo como ponto de referência a narrativa dele em 2018, que era de contestação da ordem política, do status quo e da própria ideia de levantar essa bandeira anticorrupção, o Podemos enxerga que tem um pedaço do eleitorado que vai continuar votando e buscando esse tipo de opção. Nesse aspecto, atende a esse interesse, inclusive de sobrevivência do partido, tendo em vista a questão da cláusula de desempenho, que o partido receba Moro, Dallagnol e quantos outros membros do lavajatismo venham a surgir. Em termos de possibilidade de enriquecimento ou empobrecimento do debate político, eu creio que isso vai variar, vai depender muito daquilo que Moro apresente para a sociedade. Porque ao final do dia, Tabet, eu creio que a gente não comete nenhum tipo de injustiça ao deixar muito claro que Moro é um completo estranho para a sociedade no que diz respeito à sua plataforma política. Ninguém ainda sabe quais são as convicções do ex-juiz e ex-ministro e uma série de temas que são bastante críticos para a sociedade hoje, como estabilidade econômica, controle da inflação, combate às desigualdades, construção e lógica de aprimoramento de políticas públicas, para dar alguns exemplos. Então, a gente vai ter que esperar, em algum sentido, ver se essa narrativa é nova ou se ela vai seguir o que os indícios têm dado até agora, uma espécie de recordar e viver da narrativa política de Bolsonaro em 2018. Isso quer dizer, Moro há uma tendência muito forte de que Moro faça uma redução do debate político, a ideia de que ele continua sendo ou tentará ser o novo representante dessa política que nega a política tradicional. Uma ideia de dizer que é possível fazer política fora de uma lógica de diálogo e compromisso, criando uma especificidade de confrontação de um homem contra o sistema, que foi aquilo que fez Bolsonaro ser eleito, no fim das contas, em 2018. Os portugueses usam um termo que eu adoro, adotei para a minha vida, aliás, se chama abiscoitado.
eu não conheci o abiscoitado até outro dia. Que é o mesmo, né, que irresponsável, não é isso? Tô certo? Irresponsável, sem juízo, moleque, é um abiscoitado. A ministra do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a Rosa Weber, não quer saber de decisões e práticas abiscoitadas do governo Bolsonaro. Ela concedeu uma liminar suspendendo o pagamento das emendas do relator ao orçamento, chamado de orçamento secreto. A ministra também deu um prazo de 24 horas para que a Câmara dos Deputados explique a votação da PEC dos precatórios. A PEC, ela permite que o governo adie pagamentos de dívidas já estabelecidas na Justiça. Também conhecido aqui em Portugal, se chamam de calote. A gente também no Brasil chama de calote. As duas decisões deixaram o governo e o Arthur Lira numa situação meio complicada. A PEC foi aprovada em primeiro turno, mas ainda não há votos para aprovação em segundo turno. Eu queria ouvir os portugueses presentes aqui, começando pela Cláudia. Vocês conseguem acompanhar o que acontece no Brasil? Aliás, não vou começar por você não, vou começar por você, porque você eu sei que acompanha, porque você tem família lá. Você que trabalha com um programa de comédia que fala de atualidades, quão importante ou quão recorrente é o Brasil para você, assim, para vocês aqui? Vocês acompanham o que acontece no Brasil? Porque a impressão que eu tenho é que a gente vive num zoológico mesmo. Assim, o Brasil é uma selva perto do que acontece aqui. Aqui, dissolveram o governo, eleição para janeiro, e tem corrupção, e roubaram sei lá o quê, e mataram um policial lá nos ciganos de sei lá da onde. A gente chama isso de terça-feira à tarde. Isso pra gente, você consegue acompanhar? E qual a importância do que acontece no Brasil aqui? Eu acho que é muito difícil acompanhar e até a quantidade de informação que aparece todos os dias sobre o Brasil, porque aparece nas notícias, mas é difícil de acompanhar e é quase como se tivéssemos um familiar que estivesse a passar mal, mas que com tantas informações que nos aperta o coração, que a certa altura começamos a desligar um bocado, do género para nos protegermos, de começar a arranjar mecanismos de lidar... De defesa. De defesa, exatamente. Acho que há essa leitura da atualidade do Brasil e até mesmo, estava a falar de comédia, da dificuldade que eu acho que este tipo de situações políticas, de governos como o do Bolsonaro ou do Trump, criam à comédia. Porque acho que quando o Trump foi eleito em 2016 havia a ideia, não, mas isto vai ser bom para as artes, isto vai ser portanto, um motivo para criar melhor. E não sei se é bem assim. Eu acho que é uma coisa que domina tanto o discurso, que já é em si absurdo e já é em si estranho, que às vezes até acho que pode ser mais difícil de fazer comédia com isso do que comédia com aquilo que estavas a dizer há pouco, da política parlamentar, dos acordos de regime, que parece secante, mas que pode ter lá sumo. Quando às vezes o que nos chega aqui do Bolsonaro são aqueles momentos, portanto, semi-humorísticos ou coisas que de ver fazem rir. E isso é muito preocupante quando o alvo da piada já em si, sem qualquer tipo de texto por trás, é motivo de riso, dificulta o trabalho ao humorista e invalida às vezes a piada que possa vir por cima, porque aquilo, por um lado, não tem graça, porque é o responsável do país a fazê-lo, e por outro lado, já é em si absurdo, não é? É muito doido isso, né, Cláudia? Porque o Bolsonaro, ele quando surgiu no Brasil, ele é um político de carreira de muitos anos, ele está 30 anos como deputado, mas quando ele começou a aparecer, ele era chamado para programas humorísticos ou programas de variedade na TV como uma personagem. Ele sentava lá para ser o cara que ia falar mal de transexuais, ele ia falar mal de homossexuais, e numa época em que isso era permitido e engraçado na TV. Era o cara que, não, minha filha não vai ficar com sei lá quem, não, meus filhos, sei lá o quê. Ele era um cara que falava disso, as pessoas achavam graça em algum momento. Ele acabou ganhando muita popularidade, só que ele continua sendo essa pessoa agora no comando de um país. E aí, quando você vê essa pessoa guiando este país durante uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas só no Brasil, acontece isso que o Manuel está falando aqui, né?
essa piada já não tem mais graça, né? É uma piada que há 5, 6 anos você... Nossa, que curioso ver isso na televisão. Hoje você vê, você fica... Uma coisa é você estar a ver, não é? E a pessoa está ali só para fazer humor. Outra coisa é essa pessoa que você acha doida estar a tomar conta da sua casa, né? Uma coisa é ela vir à sua casa, né? Jantar, contar umas piadas, logo a seguir ela ficar a tomar conta da sua própria casa. Exatamente. E eu lembro-me quando eu estudei, né? Primeiro, a questão da realidade, não é? Do Brasil, que é, realmente é muito difícil de nós acompanharmos porque é muita informação. E depois porque eu acho que é uma realidade muito diferente da nossa e o facto, para nós compreendermos, quase que temos mesmo que nos colocar lá para perceber essa mesma realidade. E eu falo porque quando eu cheguei, primeiro, tentar acompanhar tudo era muito complicado, não conseguia perceber, e já na altura, realmente a minha família me falava do Bolsonaro, mas como aqueles vídeos quase de meme que existia no YouTube. E jamais eu imaginaria que depois, não é, viesse a ser presidente e que começa a ganhar Eu acho que, para mim, o que é curioso, aqui como todos os outros mais populistas, candidatos populistas, é perceber como é que estas pessoas ganham aquela popularidade, não é? Porque temos aqui pessoas de todo o tipo de extrato social, pessoas com formação, pessoas sem formação, são pessoas muito distintas. O que é que as faz realmente votar e ir atrás desses candidatos? No caso do Brasil, talvez há este radicalismo que é ou é um ou é outro, não é? E se calhar uns por serem contra Lula vão a favor do Bolsonaro. E às vezes a última vez que eu lá estive, tinha uma certa dificuldade em ter discussões ou debates porque havia muita radicalização. Sim. Há uma dificuldade em estarmos aqui a conversar os 4 e termos opiniões diferentes, porque as posições são muito, muito tomadas, e quando descobrimos pessoas que têm que sair dos grupos de família do WhatsApp, famílias que já não se encontram porque têm opiniões distintas, isso faz realmente pensar, não é? Como é que o cara lá atrás, que só fazia umas piadas na televisão, de repente faz com que haja oposição familiar. É muito doido. A gente está falando aqui, Creomar, dessa figura que é o Bolsonaro, a gente estava falando antes do Moro, mas outro candidato que, né, já levando em conta que o Bolsonaro será candidato, outro candidato que está aí aparecendo nas notícias do Brasil recentemente é o Ciro Gomes, né, que passou agora por uma saia justa, uma vez que o partido dele, o PDT, votou em peso a favor desta PEC do governo e deixou o Ciro ali numa saia justíssima. Ele falou que a candidatura dele estava suspensa e tal. Você acredita que o ex-governador realmente pode botar em xeque a candidatura dele ou é só uma ameaça daquelas assim que para ninguém levar a sério? E se ele levar a sério, se o Ciro deixasse de ser candidato, quem é que ganha com isso? Quem é o principal nome da terceira via que não seja Ciro Gomes? Tabet, perguntas muito boas. Eu creio que o Ciro tem uma tarefa bastante difícil, né, em termos de construção da sua própria candidatura, porque, de um lado, ele tenta se colocar como candidato nem. Ele não é Lula, não é Bolsonaro. Só que, de outro lado, complementarmente ao primeiro, uma parte considerável do debate político e da interlocução política no país não reconhece Ciro como um candidato de terceira via, né? Uma parte considerável, inclusive, da mídia sempre trata de outros nomes como sendo a terceira via, e o candidato que, teoricamente, é o terceiro colocado nunca é assim posto. Diante disso, eu creio que o Ciro precisa construir uma lógica em que, ele desgaste muito ambos dos principais candidatos, com destaque ao Lula, e 2, que ele se coloque como um portador de determinado tipo de nível de coerência política. E olha que coerência acaba sendo algo raro no ambiente político nacional hoje. Isso faz com que, diante do movimento do PDT na semana passada, na votação da PEC dos precatórios, em que não só o PDT, mas outros partidos de esquerda, como o PSB também, tiveram números consideráveis dentro dos membros das suas bancadas, votando em algo que programaticamente os partidos eram contra, gerou no Ciro a necessidade e a oportunidade, a necessidade de marcar posição e a oportunidade de ser parte central do debate público.
Isso quer dizer, à medida que ele faz o movimento de suspender a candidatura, fale-se bem ou fale-se mal, começa a se falar muito do nome de Ciro Gomes e isso dá a ele uma determinada atração. Duas possibilidades são postas no horizonte a partir da sua pergunta. A primeira é que haja um recuo do PDT, no sentido de que esses votos do partido não sejam dados em favor da PEC dos precatórios, e aí isso obviamente vai envolver dificuldades para esses parlamentares que, diante da lógica do toma lá da cá que se estabeleceu com as emendas de relator, vão ficar privados daqueles recursos para essa votação específica nas suas bases, ou, caso isso não seja feito, Ciro vai ter que encontrar um novo lugar de acomodação. E ele ainda tem tempo para isso, né? Dá para mudar de partido, dá para encontrar uma outra legenda. Caso Ciro não seja candidato, eu creio que isso acaba se diluindo nesse mar de possibilidades que hoje marca a terceira via, né? Porque, ao final das contas, nós vamos ter aí, lembrando e fazendo um exercício de memória, ao menos 6, 7 nomes que se colocam. O nome hoje que aparece com maior tração em termos de pesquisa é de Sérgio Moro. Mas aí tem um problema, né? O espectro de votantes de Sérgio Moro não dialoga com o espectro de votantes de Ciro Gomes. Em algum sentido, Ciro tem que sangrar Lula para estar no segundo turno e Moro tem que sangrar Bolsonaro para estar no segundo turno. Então, essas candidaturas, uma candidatura de centro-esquerda, que é o que Ciro se propõe, acabaria sendo esvaziada e aí possivelmente nós teríamos um acréscimo no número de votos, em intenções de votos de Lula, ou um aumento da desistência na participação de eleitores no processo eleitoral como um todo. É engraçado que enquanto o Ciro derrete e o Moro, né, tenta aí se vincular a algum partido, o Lula tá tranquilinho na casa dele e ele surgiu agora como opção, no mínimo, curiosa de vice, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, que está de mudança para o PSB. Segundo Lula, o Alckmin é, aspas, o único tucano que gosta de pobre, fecha aspas. Lideranças do PT e do PSB querem muito que esta chapa aconteça. Jorge, o Alckmin, ele é um político de centro, mas que toda a vida foi chamado de político de direita pela esquerda. O Lula, por sua vez, é um político de centro, mas que sempre foi chamado de esquerda radical pelos adversários ou até pela boa parte do espectro político o considera assim no Brasil. Se os dois pararem de fingir que são direita e esquerda e toparem ser, a gente é realmente de centro, você acha que essa chapa pode dar certo? Seria algo parecido com o que aconteceu aqui com a Geringonça em 2015? Não, eu acho que há uma enorme diferença. Vocês no Brasil há uma situação que está extremada e essa polarização não vai desaparecer. Não é tão grave como nos Estados Unidos, que há quase 2 tribos que não se falam e que se odeiam. Eu acho que está. Enormes, mas no Brasil isso existe. Eu tenho também família no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e tenho muitos amigos aqui, enfim, amigos da Câmara de Comércio e Indústria Brasileira e amigos brasileiros cá, e, sem referir nomes, alguns não têm grande consideração intelectual pelo Bolsonaro, mas votaram no Bolsonaro para tirar o Lula, para que o PT não tivesse qualquer hipótese de ficar no poder e vice-versa. E isso nós não temos aqui. E portanto, o que nós aqui tivemos foi, como a Cláudia bem referiu, uma viragem histórica, porque os 2 partidos à esquerda do PS, o PCP, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, de extrema-esquerda, estavam, enfim, não estava escrito em lado nenhum, mas de facto arredados da possibilidade de fazer parte de soluções governativas e em 2015 o Partido Socialista, para resolver um impasse e para poder ser governo, fez isso. Mas é uma solução que parte de um partido do centro para alargar e criar alguns compromissos em matéria de políticas sociais à sua esquerda. No Brasil, eu acho que nós estamos a assistir ao contrário. Eu percebo o que Lula está a fazer. Já Alckmin é um representante, enfim, notório daquilo que o eleitorado centrão gostará
e sobretudo o eleitorado de São Paulo, que permitirá a Lula alargar a sua margem de apoio, e é perfeitamente normal que, à direita, isso venha a acontecer. Mas lá está. O pilar essencial não parte do centro, parte dos extremos. E eu acho que há uma grande diferença nisso. Bom, veremos. Agora, em relação às tribos que não se falam, eu acho que faz um tempo que você não aparece lá no Brasil. Grupos de WhatsApp desfeitos, familiares que não se falam. O quê? Com certeza. Olha, gente, o Parlamento Português aprovou semana passada a nova lei da eutanásia, que descriminaliza o procedimento. Ironicamente, a votação veio dias antes do Parlamento ser ele mesmo eutanasiado. A lei aprovada prevê que apenas pessoas em sofrimento intolerável, com lesão definitiva grave ou doença fatal incurável terão acesso ao procedimento. O Parlamento já havia aprovado lei semelhante no começo deste ano, mas ela foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte, o Tribunal Constitucional. Cláudia, a lei precisa ser sancionada pelo presidente, que é católico praticante. Será que ele sanciona ou vai, de novo, ter que pedir um parecer do tribunal? O que você acha que vai acontecer? Sim, eu acho que o Marcelo respeita, não é, à partida, a decisão, embora realmente eu acho que da primeira vez mostrou um bocadinho que não era de acordo com ela, não é? Portanto, é um bocadinho... É uma boa questão. Se bem que ele agora está com outras preocupações a braços também, se não me engano, não é? foi antes das eleições, não é? Sim. É o primeiro veto, não tenho a Antes das certeza. eleições presidenciais. Marcelo, o presidente português é um grande professor, um insigne professor de Direito Constitucional. E, utilizando isso, ele praticamente não envia pedido nenhum de fiscalização da fiscaliza, não é? Para o Tribunal Constitucional. Este foi um dos primeiros casos em que enviou. O que significa, a meu ver, claro, sem querer claro. que claramente é uma matéria em que ele não se sente à vontade. É muito pessoal, e, portanto, para ele, não é? Muito e portanto ele prefere atirar para outro... Mas António, eu acho que está a ver muito bem. Acho que há aqui uma indecisão que eu não sei se ele já decidiu. O que é que vai fazer? Mas em momentos diferentes a decisão tende a mudar, né? Antes das eleições você pensa de um jeito, sim, no meio do governo você pensa de outro, no fim do governo você pensa de outro. Esses caras mudam de opinião como quem troca de cueca. Não, já é a segunda vez, não é? Portanto, já é a segunda vez. A posição da Igreja Católica em relação à eutanásia é igual à do aborto, né? Ela é contra, ela é contra em qualquer circunstância, né? A Igreja Católica pensa, eutanásia não, aborto não. Jorge, num país de maioria católica, como aqui, como é que você acha que essa notícia seria recebida pelo povão, o povão que está conversando no bar sobre corrupção? Aí está. Nesta matéria, António, nós tivemos uma grande evolução. Isto é, há 20, 30 anos atrás, havia um Partido Democrata Cristão, à imagem dos italianos, e, provavelmente, a tendência para não contrariar a opinião da Igreja seria muito grande, por receio de ser penalizado politicamente. Hoje, nesta legislação, eu estou convencido que nos dois grandes partidos, isso é uma questão de liberdade, é uma questão de consciência, e eu penso que ninguém fará disso bandeira política. Mesmo com a Igreja Católica e outras igrejas, atenção, hoje Portugal tem várias igrejas, algumas vindas do Brasil, que têm mais expressão, e todas elas têm a mesma posição nesta matéria. Eu estou convencido que hoje, nesta matéria, ninguém cavalgará isto politicamente. Criomar, você acha que esse debate vai chegar no Brasil algum dia? Tabet, eu creio que algum dia ele vai chegar no Brasil, mas eu não creio que nós estaremos vivos para presenciá-lo. Já teriam feito a nossa eutanásia antes disso. É bem isso, assim. Eu creio que em termos, tendo em vista o nível de degradação que a gente tem no debate público hoje no Brasil, eu não imagino esse debate sendo levado adiante nas próximas 2 décadas, né? Eu creio que a gente vai ter que fazer o dever de casa de aprender de novo, de reaprender uma definição de base. O que significa diálogo?
né? Diálogo significa falar e ouvir e respeitar opiniões. O que significam opiniões, né? Opiniões não significam o exercício de crime tentando se escudar no direito de liberdade de expressão. A partir do momento que a gente conseguir refazer esse caminhar ou fazer esse caminhar, que talvez não tenha sido consolidado até aqui, talvez algum dia a gente possa fazer essa discussão. O Manuel, você é um visionário, né? Porque em fevereiro de 2020, você fez uma piada no Twitter dizendo que as filas para a eutanásia já estavam dobrando a esquina, fãs enlouquecidos. Eu acho que sim, acho que há muita gente que está à espera mesmo da aprovação e que o Presidente aprove e que entre em lei para se eutanasiar sumariamente no primeiro hospital que apareça à frente. Não é? Porque eu acho que é uma narrativa a narrativa da bola de neve, não é? A narrativa, se o permitirmos e permitirmos a quem o necessita ou não tenha outra hipótese, que isso vai criar uma espécie de moda da eutanásia, que por cada pé torcido uma pessoa opte por terminar a sua vida, que eu acho que não vai acontecer. Acho que não acontece isso com qualquer direito social que se tenha aprovado para beneficiar essa minoria que sofre com a sua inexistência, e é isso, e é mesmo o confronto de eutanásia significa deixar de querer fazer cuidados paliativos ou cuidados com quem vive essa vida quase vegetal e que não estabeleceu que queria o contrário, e quando se pode fazer as duas coisas, ter cuidados paliativos e o direito à eutanásia também na lei. Foi quase como um aborto. Vai ser engraçado, né? Quem é que chegaria no... Enfim, uma eutanásia. Tem como o senhor me dar uma eutanásia? Sim, qual é a melhor... Terça-feira eu tenho uma reunião e eu queria evitar. Tem como me arrumar uma eutanásia? Acho que Sim. Um delivery de eutanásia, hoje se calhar até era mais prático muito mais prático. Mas isso é quase como o aborto, não é? Não sei, na altura da discussão, quase que como se as mulheres fossem usar isso como método contraceptivo, e não aconteceu isso, nem acontece isso. Portanto, é uma coisa muito mais pensada do que, assim como a eutanásia, do que às vezes na discussão pública se achava, mas e agora quê? A pessoa usa quase como método contraceptivo? Não é isso que acontece, não é? Que é, aí o facto de nós sermos parte de uma União Europeia, quer no caso do aborto, quer agora no caso da eutanásia, hoje os países como nós, que ainda não permitem a eutanásia, o que é que estão a fazer? As pessoas que têm meios, e não é particularmente caro, vão até à Suíça ou vão até à Bélgica e promovem a eutanásia lá. E, portanto, quando as pessoas começam a perceber que dentro do espaço europeu, onde se pode livremente circular, isto é possível fazer-se, se calhar mais vale regular isso. Portanto, isso facilita isso. Exato. Bom, gente, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui. Quero agradecer demais ao pessoal da Genial que permitiu que isso aqui acontecesse. Muito obrigado. Todo mundo da Genial, um beijo enorme para vocês. Valeu demais. Jorge, Cláudia, Manuel, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi um prazer. Semana que vem a gente volta com mais um Segunda Chamada ao vivo, em direto, daqui de Portugal. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.